Esse é o Fora da Norma e hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que talvez ainda seja meio polêmico em algumas empresas por aí, que é o Pair Programming, programação em par. Se você for pensar que existe um item para ser feito e que esse item poderia ser feito por uma pessoa só, por que você colocaria duas pessoas, então, para fazer esse item? Né? E aí acho que vem a polêmica. Porque sempre que eu falo sobre duas pessoas usando um computador só, né, uma tela, um teclado e um mouse, para desenvolver, para codificar, para programar alguma coisa que uma pessoa sozinha conseguiria fazer, a primeira questão que vem de volta, o primeiro questionamento que as pessoas geralmente fazem é: por que eu tô pagando por dois e levando um só? E aí eu queria explorar, antes de trazer os benefícios do pair programming, eu queria explorar um pouco esse paradigma dominante dentro da indústria de software, né? Esse paradigma de uma pessoa faz uma coisa, então eu não vou colocar duas pessoas para fazer essa mesma coisa, porque isso seria desperdício. Essa ideia de desperdício, ela vem provavelmente lá de trás da época em que as indústrias começaram a surgir, em que a alta eficiência trazida pela Revolução Industrial estava sendo disseminada pelo mundo. Por quê? Se eu compro uma máquina que faz uma coisa, eu espero que essa máquina entregue o potencial máximo dela. Se eu tenho duas máquinas, eu espero que o dobro de coisa seja produzida, certo? Isso traz pra gente uma linearidade do trabalho. Ou seja, uma máquina produz X em tanto tempo, duas máquinas vai produzir 2X em tanto tempo. Então, para um trabalho linear, para um trabalho repetitivo, para um trabalho que não muda com o tempo, para um trabalho que é sempre o mesmo, faz muito sentido eu aplicar esse conceito de desperdício se eu estiver usando o dobro para fazer a mesma coisa, certo? Agora, o desenvolvimento de software não é trabalho linear. Desenvolvimento de software é trabalho criativo, certo? E aí já começa a brincadeira, porque pair programming não é necessariamente só pair programming. Eu gosto mais do pair do que necessariamente do programming. Qualquer trabalho criativo pode tirar muito proveito do uso de mais pessoas para fazer aquela mesma coisa. Então, por exemplo, eu estava em uma conferência alguns anos atrás e um grupo de pessoas me chamou no meio da conferência para jogar um jogo. Chamou eu e alguns amigos para jogar um jogo. A gente sentou na mesa, jogou um jogo super divertido. E eles falaram: vocês têm feedbacks sobre esse jogo? A gente falou: putz, o jogo foi divertido aqui assim, mas por que você está pedindo feedbacks? Eles falaram: porque a gente desenvolveu esse jogo essa semana, no começo da conferência, há 2-3 dias atrás. A gente falou: nossa, tem só 3 dias o jogo e a gente já tá jogando. Eles falaram: só 3 dias. Quantas pessoas desenvolveram esse jogo? Eles falaram: 2. Eu e o fulano desenvolvemos esse jogo aqui em 3 dias. Para você entender como o trabalho criativo funciona e por que o trabalho de desenvolvimento de software, assim como o trabalho de desenvolvimento de jogos, ele não é linear. Se você tivesse, ao invés de 2 pessoas desenvolvendo um jogo em 3 dias, 4 pessoas desenvolvendo o jogo, iam sair 2 jogos diferentes? Você dobrou o número de pessoas, certo? Provavelmente não. Ia sair um jogo melhor? Não sei. Ia sair um jogo pior? Não sei. E isso é o que a gente chama de complexidade. Não dá pra gente saber de antemão qual que é o resultado final. E como a gente precisa explorar opções, como a gente precisa entender o contexto, pensar em soluções criativas e se adaptar, geralmente 2 cabeças pensam melhor do que uma. Nesse contexto, sendo o resultado final muito provavelmente melhor do que o resultado que uma pessoa sozinha criando aquilo teria, ao invés de desperdício, o pair programming passa a ser investimento. E aí, de novo, eu tô falando pair programming, mas pode ser pair whatever. Pair qualquer trabalho criativo. Dentro do trabalho de desenvolvimento de software, geralmente você está aprendendo o tempo todo. Dificilmente você está lidando exatamente com o mesmo problema. Porque se for exatamente o mesmo problema,
teoricamente, o software que você desenvolveu antes já devia resolver. Então, dado que você está aprendendo constantemente, talvez uma das melhores formas de você aprender é junto com outra pessoa. Cada um trazendo sua perspectiva, a sua experiência, o seu ponto de vista e criando juntos alguma coisa melhor do que se eu criasse sozinho, ou do que se fulano ou fulana criasse sozinho. Então, sempre que você for pensar em pair programming, não pense em linearidade, pense em trabalho criativo, pense em aprendizado constante, pense em adaptação. Mais do que 4 braços, você vai ter 2 mentes trabalhando juntas para resolver um problema, geralmente um problema complexo, que é o que software trata. Software trata de problemas complexos, certo? Esse conceito de pair programming, para quem gostar de referências, para quem quiser esmiuçar um pouco mais, ele vem do Extreme Programming, XP, um método criado pelo Kent Beck, junto com outras pessoas ali que pensaram e que praticaram muito o desenvolvimento de software durante os anos 90, os anos 2000. Então vale a pena dar uma olhada um pouco mais em Extreme Programming, XP, né, Pair Programming. Ele vem junto com outras disciplinas que também são quebras de paradigma para o desenvolvimento de software moderno, por exemplo, escrever testes antes de escrever o próprio código, né? Que é o que a gente chama de TDD, e vários outros assuntos que a gente pode abordar aqui no Fora da Norma. Se você quiser que a gente aborde mais esses assuntos, deixa comentário aqui, manda feedback pra gente, que a gente tá aqui para se adaptar sempre e trazer mais assuntos para vocês. E aí, por último, eu quero deixar uma dica aqui para quem for fazer qualquer tipo de pareamento, para quem for desenvolver trabalho junto com outras pessoas, que é a pessoa que menos conhece sobre o assunto é quem deve estar pilotando o mouse e o teclado quando vocês estiverem trabalhando junto. Essa dica é fundamental para fazer o aprendizado rolar de um jeito bom para todo mundo. Então, quem mais conhece sobre o assunto, vai guiando quem menos conhece, e aí, além de ter um resultado final melhor, porque tem 2 mentes pensando sobre o mesmo assunto, você ainda vai ter um nivelamento de conhecimento ali na prática, com a mão na massa. Então, usem pair programming tanto quanto necessário. Se você tiver algum pezinho atrás com o pair programming também, deixa aí nos comentários, a gente troca ideia, a gente vai discutindo. Assina o canal, ativa o sininho e até o próximo episódio.